Bom dia. Hoje, dia 12 de junho, quinta-feira, dia dos namorados. Desde já quero desejar um feliz dia dos namorados a todos eternos namorados. Que Deus abençoe grandemente cada relacionamento, cada casal, cada família, em nome de Jesus. E hoje vamos começar uma nova série de devocionais com a última lição da nossa apostila, essa primeira fase, onde o tema é o poder de Deus na missão da igreja. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja capacitada pelo Espírito Santo. E o texto que nós vamos ver está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então agora vamos à leitura. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles um alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Sabemos que a igreja, ela está em uma missão, e a missão vem do próprio Deus. O próprio Deus começou a sua missão muito antes da igreja. Como falamos na última devocional, a missão não existe por causa da igreja, mas a igreja existe por causa da missão. E se temos uma missão, é necessário que sejamos capacitados para realizar esta missão. E o próprio Deus, ele nos capacita, o poder de Deus, ele nos capacita para realizarmos esta grande missão. Lá em Atos 1:8, nós vemos o descer do Espírito Santo, que capacita a igreja para começar a fazer esta grande obra aqui na terra. O que nós lemos aqui em Atos 3 é realmente uma demonstração da capacitação do Espírito Santo para a grande missão da igreja. Pedro e João, eles vão chegando ao templo para a oração e eles enxergam um homem paralítico. O homem lhe pede esmola e Pedro, com ousadia no Espírito Santo, ele diz àquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, Jesus na minha vida, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E naquele mesmo instante, o homem creu nessa palavra, ele dá um salto e começa a andar. Entram para o templo e começam a louvar e engrandecer a Deus. Se reúne uma grande multidão ao redor de Pedro e João. E nesse momento, Pedro diz essas palavras que nós lemos, porque eles estavam olhando atônitos para ele. E Pedro declarou: por que vocês olham para nós? Como se de nós tivéssemos esse poder. Mas ele diz que ele foi capacitado para isso. Que o que gerou aquele milagre não foram eles, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a força motriz que movimenta a igreja. Força motriz é a força inicial, é o empurrão inicial que o Espírito Santo ele dá à igreja. A igreja ela começa a se desenvolver, a igreja começa a crescer agora, porque ela foi movida pelo Espírito Santo. 3.000 almas, 5.000 almas, e por aí vai, o grande crescimento da igreja de Cristo. Hoje, ainda, nós precisamos deste poder do Espírito Santo para darmos continuidade a esta grande missão da igreja aqui na terra. Precisamos de um poder sobrenatural, até porque o nosso inimigo, ele é sobrenatural. Então nós precisamos desse poder, precisamos receber essa capacitação do Espírito Santo para continuarmos firmes como igreja, fazendo a missão que para nós foi incumbida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 14:12, Jesus ainda diz que aqueles que crescem nele fariam obras semelhantes a dele e ainda maiores. E muitas vezes as pessoas pensam: mas como? É impossível. Mas o que Jesus estava falando é que quando ele subisse ao céu, desceria o Espírito Santo e esse capacitaria a sua igreja para que nós, com um poder sobrenatural, pudéssemos sim realizar grandes obras. Assim como vemos hoje pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, tudo isso é o poder do Espírito Santo. Tudo isso é concretizando essa palavra que Jesus falou, que faríamos obras semelhantes a deles e ainda faríamos maiores obras. Então, que você possa realmente almejar fazer estas obras. E isso, claro, sempre na dependência do Espírito Santo, sempre buscando esse poder que vem do alto,
porque é Ele quem capacita, é Ele que adestra nossas mãos para estarmos fazendo esta grande obra missionária. A igreja hoje tem uma necessidade muito grande de ser capacitada pelo Espírito Santo, porque hoje nós enfrentamos desafios espirituais, morais, sociais, que estão freando a igreja, que estão tirando a igreja da posição, que estão fazendo com que a igreja se desvie do seu propósito primário. Então, nunca se fez tão emergente a capacitação com o Espírito Santo. Que nós, como igreja, possamos buscar cada dia mais esse revestimento de poder, recebendo o Espírito Santo em nossa vida. Eu convido você, como igreja, agora, a fazermos esta oração. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós como igreja, nós queremos nesta manhã receber o revestimento, receber esta capacitação que vem do alto, porque o Espírito Santo, Senhor, ele é a força que movimenta a igreja, ele é a força que dá ânimo para a igreja, pregar o Evangelho, levar a tua palavra aos quatro cantos desta terra. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, visita este irmão que está acompanhando esse devocional, fortalece, dá ânimo, direcionamento para a tua igreja, porque queremos, ó Pai, realizar a obra que nos foi deixada. Queremos fazer a obra missionária da igreja aqui nesta terra. Senhor, enfrentamos diariamente muita oposição, seja, Pai, na área espiritual, na área moral, na área social. Meu Deus, o inimigo tem atacado a tua igreja e sem o Espírito Santo nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Por isso nós compreendemos e queremos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor nos dê mais sede, mais fome de orar, de jejuar, de buscar a presença do Espírito Santo. Não podemos, ó Pai, cairmos na qualidade de mornos diante de Ti. Devemos ser quentes, devemos ser sempre sedentos, buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito. Que o Senhor possa, nesta manhã, fortalecer a igreja que começou lá em Atos, a igreja que tem crescido de lá até os dias de hoje, que nós venhamos dar continuidade a este crescimento, dar continuidade, Senhor, ao mover desta igreja maravilhosa. A Tua palavra ainda vai dizer que devemos trabalhar enquanto é dia, porque à noite ninguém trabalha. Que nós, durante o dia, possamos nos esforçarmos ainda mais para continuarmos esta grande obra. Tudo, Pai, que nós pedimos é: capacita-nos com o Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, nós precisamos sim trabalhar enquanto é dia, porque Jesus falou que enquanto é dia se trabalha, porque à noite ninguém trabalha. Jesus está às portas, Ele está voltando para buscar a igreja, para buscar a sua igreja. Então nós temos esse período para trabalhar, que se chama dia, até a volta de Jesus. Porque quando Cristo voltar para levar a sua igreja, Ele levará a igreja, Ele levará o Espírito Santo, e aí sim, aqui nesta terra, começará um período denominado noite. E à noite ninguém trabalha. Nós, eu creio, estaremos na glória com o Senhor, nós estaremos desfrutando das bodas do Cordeiro, estaremos logo após passando pelo tribunal de Cristo, e tudo isso será para a igreja do Senhor, para a igreja militante, para a igreja que um dia optou entrar pela porta estreita, trilhando o caminho apertado, nós que entendemos que o nosso destino é a cidade celestial. Que você continue firme em nome de Jesus, sendo capacitado pelo Espírito Santo a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça e até amanhã, sexta-feira, no nosso próximo devocional.